Você sentiu. No instante em que ele te tocou, havia um silêncio no ar que parecia prometer algo eterno, um entrelaçar de almas que não podia ser falso. Você juraria que ali, naquele momento, havia reciprocidade, mas agora, tudo que resta é o vazio. Ele sumiu, como se tivesse evaporado da sua vida sem deixar sequer uma explicação. E o mais confuso é que parecia tão real. Talvez você esteja se perguntando, foi algo que eu disse? Algo que eu fiz? Ou pior, será que eu não fui suficiente para permanecer no campo vibracional dele? É aqui que começa a espiral de pensamentos, aquela dança invisível entre o desejo de entender e a dor de ser deixada sem respostas. Mas o que se esconde por trás do desaparecimento de um homem depois da intimidade não é o óbvio. É a linguagem inconsciente da alma ferida dele, e talvez da sua também. Segundo Jung, tudo aquilo que não chega à consciência retorna como destino, e quando um homem some, muitas vezes não é sobre você, mas sobre as sombras que ele não consegue enfrentar ao seu lado. A presença feminina tem o poder de ativar complexos ocultos, feridas que ele passou a vida escondendo de si mesmo. Estar com você pode ter tocado algo tão profundo que, ao invés de aproximá-lo, o lançou de volta para dentro de sua própria caverna emocional. Mas e você? Onde está sua consciência nesse processo? Porque o fato dele ter sumido depois da entrega física não é apenas um acontecimento externo, é também um espelho, um chamado da vida para que você desperte sua ânima, revise seu campo de atração e compreenda qual parte sua ainda vibra no medo de ser descartada, esquecida ou não escolhida. Não se trata de culpa, trata-se de consciência relacional. Você não está sozinha. Milhares de mulheres estão despertando agora para essa verdade sutil. O comportamento de um homem não define seu valor, mas pode revelar onde sua alma ainda está pedindo cura. E talvez, só talvez, o sumiço dele seja o portal pelo qual você finalmente encontrará a si mesma. Quando ele se afastou, depois de ficar com você, algo mais profundo do que o aparente aconteceu. E o sábio convite que surge não é apenas para entender o comportamento dele, mas para escutar o chamado da sua própria alma. Sentiu-se abandonada, talvez invisível, e ao mesmo tempo desequilibrada entre o desejo de conexão e o medo da distância. É como se no eco do adeus dele estivesse ressoando um arquétipo que você carrega. A sombra que teme ser descartada, o espelho que teme não ser visto. A narrativa interna começa ali, no vácuo que ele deixou, naquela pergunta silenciosa. Por que ele perdeu o interesse? Como uma fissura no seu campo vibracional feminino que chama a cura. E logo percebemos que não se trata apenas dele, mas de algo que se move entre vocês, algo que pertence ao mundo invisível dos complexos e da projeção. Pois, segundo Carl Gustav Jung, o que se projeta não é o outro, mas o que ainda habita dentro de nós. Ele desapareceu? Ou retirou-se porque foi confrontado por algo que sua presença despertou? Talvez o seu arquétipo da ânima, ou a sombra dele, ou o complexo que ele temia encarar. E nesse movimento, você foi chamada a se ver, a reconhecer que este tema não era só dele, mas seu também. Sentir-se invisível, carregar a máscara da presença para agradar, doar e não ser vista. Imagine um espelho antigo em um salão silencioso. Você entra e percebe que o reflexo não responde. Ele se afasta, mas é o reflexo em você que treme. A sua ânima feminina que reclama reverência, que pergunta por seu valor. Ele some. E você se vê na floresta dos símbolos jungianos, entre o masculino que foge e a parte de você que crê que deve segurá-lo para não perder. A tensão nasce dessa dança entre presença e ausência, entre ser íntegra e se anular, entre vibrar e silenciar.
Esse é o primeiro portal da narrativa. Reconhecer que a dor da invisibilidade é também um chamado à revelação. Você pode sentir esse campo vibracional, a energia sutil que existiu entre vocês, o toque que parecia prometer mais, o riso fácil e depois o eco do vácuo. Ele se foi, mas você ficou com a pergunta. E essa pergunta é um portal. É o convite para que você eleve sua frequência emocional, para que veja além da lógica do ego masculino que se retirou. Porque quando o homem some, muitas vezes ele está fugindo de uma parte dele mesmo, e você, ao entrar nessa presença feminina autêntica, acorda em você uma parte que ele não estava pronto para encarar. Agora, você está na encruzilhada, continuar permanecendo no papel de esperar por explicação ou se voltar para dentro, para aquele espaço sagrado onde a sua sabedoria feminina reside. E o que se segue no próximo bloco será um mergulho nessa sabedoria e nos mecanismos invisíveis, dos arquétipos, da projeção, da sombra, que regem a dança entre vocês. Quando ele ficou com você e depois desapareceu, não foi só o corpo que esteve presente. Foi a ativação de um campo simbólico que você talvez não tenha percebido. Você tocou no feminino que habita em você e esse toque despertou no outro algo que ele não sabia como manter. É aí que emerge a teoria da ânima e ânimos. A sua energia feminina ressoou como um chamado interno nele, ao mesmo tempo que o ego masculino se encontrou frente à sua própria parcela inconsciente. Ele recuou, não necessariamente por falta de interesse, mas possivelmente por medo. Medo de que sua ânima fosse real demais, que a sua presença feminina o convencesse a encarar suas próprias sombras. E você ficou com o vazio, mas esse vazio é a linguagem do inconsciente que exige tradução. O campo de atração que se estabeleceu entre vocês era sutil, vibracional, íntimo e ao mesmo tempo frágil, como vidro fino. A mulher que escolhe devolver sua energia à presença, ao silêncio que magnetiza, ativa no homem um mecanismo profundo. Seja a projeção idealizada, seja o susto de ver a mulher como igual em profundidade e consciência. E quando isso acontece, ele pode se retirar antes de se perder, pois a alma dele sente o eco da sua e não está pronto para essa dança. A consciência relacional desponta. Não é sobre fazer ele ficar, mas entender o que foi ativado. Você talvez se sinta culpada, confusa, como se tivesse feito algo errado, mas a jornada junguiana ensina que o que ele projetou em você não era só sobre você, era sobre ele. A sombra do relacionamento se manifesta não como acusação, mas como espelho. Você viu nele o reflexo de algo que ele não queria ver. E nessa visão, você teve a escolha de se diminuir ou se ancorar na sua sabedoria feminina. E é essa ancoragem que começa a trabalhar agora. E se eu te dissesse que o sumiço dele foi uma mensagem, que não foi castigo, e sim um convite para que você desperte sua própria individuação, o processo de tornar consciente o inconsciente, de integrar a sombra, de se conhecer como mulher que ama sem perder a si mesma? O coração feminino que se reconhece como templo, que se posiciona em ressonância com o chamado da alma, não espera a válvula de escape do outro. Ela se volta para dentro. Permita-se sentir esse ritual, a dor da ausência, a espiral silenciosa das perguntas, o arrepio de consciência que surge quando você percebe que esse vínculo fugaz que ele abandona é o ponto de viragem. E agora você está convidada a seguir adiante, para compreender o que realmente se perdeu, o que realmente se mostrou, e iniciar a reconstrução da sua vibração de atração consciente. Agora que você aceitou o chamado interno, o terceiro bloco mergulha no processo de consciência relacional. Como você se posiciona diante da ausência dele, e como esse posicionamento reflete a sua frequência emocional.
Quando ele sumiu, você teve duas escolhas inconscientes: buscar explicação externa ou escutar o silêncio interno. E o silêncio interno é onde reside o arquétipo da sombra feminina, aquela parte de você que carregou a crença de não ser escolhida, de sempre precisar provar seu valor, de se doar para ser vista. Essa sombra necessitou ser iluminada. A jornada junguiana nos ensina que o que está projetado no outro precisa ser trazido para dentro. Caso contrário, o ciclo se repete. Você pode estar amando com intensidade e, ao mesmo tempo, vibrando no medo subconsciente de que o outro vai embora. E esse medo vicia o vínculo e reduz a atração. O ego masculino presente nele sente essa vibração, e se o campo não está limpo, ele some. Não porque você não é digna, mas porque a parte dele que foi ativada e que não está consciente, prefere recuar. Então, o que realmente se rompeu não foi o desejo, mas o espelho. Você foi vista, mas ele não se permitiu refletir. E nesse momento você fica com dois caminhos: ou se apegar ao que era, ou se elevar ao que pode ser. A sabedoria feminina se expressa quando você escolhe não esperar a resposta dele, mas esclarecer dentro de si a sua energia, a sua vibração, a sua presença que magnetiza. A presença que não corre atrás, mas que convida. O silêncio que não implora, mas que sustém. E lembre-se, não se trata de manipular o outro para voltar, mas de habitar uma frequência tão alinhada que a própria vida o traga ou não. E se não trouxer, o seu valor permanece intacto. O vínculo profundo nasce quando duas almas inteiras se encontram, não duas metades incompletas que se agarram uma à outra. A individuação feminina é isto: ser total antes de unir-se, para que o amor crie expansão e não dependência. Agora respire fundo e sinta. Você está atravessando uma ponte vibracional que vai levá-la a outro patamar. O próximo bloco nos conduzirá para a ativação do campo de atração consciente, onde a sua presença se torna o portal, e o homem, se for para estar, será atraído pela totalidade da sua alma. Neste quarto momento, olhamos para dentro e trazemos à consciência as correntes invisíveis que moldaram a relação. As expectativas que você alimentou, as feridas que aceitou e os padrões emocionais que repetiu. Você pode ter acreditado que era necessário estar à altura para manter o vínculo, ou se colocado em segundo plano para evitar o abandono. Mas a psicologia analítica nos mostra que esses padrões são complexos que precisam de atenção. Se não os reconhece, eles ditam a dança silenciosa da atração. Você despertou para perceber que o valor real não está em se provar, mas em se posicionar, com sabedoria, com presença, com essa vibração que fala antes da palavra. Quando ele percebe que você não está mais disponível emocionalmente para ser descartada, algo nele muda. Ainda que ele não volte, o processo dentro de você já mudou. Isso é o ponto de virada. De vítima para alquimista da sua energia feminina, de espectadora para autora do seu campo de atração. A presença feminina consciente é aquela que ri com plenitude, que se encanta e se revela, mas que também permanece íntegra dentro de si. Não se trata de esconder sua dor, mas de transformá-la em sabedoria. Como Jung dizia, o que não se torna consciente retorna como destino. Você fez o possível enquanto ele se permitiu. Agora o possível é elevar a vibração para que o espelho que ele fugiu volte a refletir, ou para que outro homem venha, imantado pela frequência da sua alma desperta. Não estamos falando de fazer ele voltar, pois isso soaria como promessa barata. Estamos falando de você entrar no portal de cura emocional, abraçar sua sombra, alinhar seu campo de atração e se tornar inesquecível por quem você realmente é. O homem que se conecta com isso, se for para estar, aparecerá como sincronicidade.
A mulher que vibra na própria presença torna-se um centro de gravidade. E então você inicia esse rito, silêncio que magnetiza, presença que atrai, vibração que fala sem voz. Permita-se entrar nesse nível de profundidade, pois no próximo e último bloco, antes da finalização, você vai preparar o terreno para a expansão, onde essa jornada se transforma em aliança, em encontro de almas, em amor consciente. Agora, você está pronta para a expansão, para viver a sua frequência elevada e deixar que ela atue sem esforço. Você já navegou pela dor da ausência, pelo espelho da projeção, pelo reconhecimento da sombra e pela ativação da sua energia feminina. Agora é o momento de observar o panorama inteiro e abraçar a visão. A relação com ele ou com outro será apenas reflexo da sua relação consigo mesma. Quando a mulher integra sua ânima, ela não espera que o outro a complete. Ela vibra completa. E essa completude transforma o vínculo em alquimia emocional, em encontro de almas. Imagine duas esferas de luz no céu da sua consciência. Uma é você, outra é o outro. Se você deixava a sua vibração depender da proximidade, agora você se torna luz que irradia independentemente. E quando ele se mover dentro da gravidade da sua presença, ele o fará por livre escolha, com reverência, não por mandato. A mulher que entende essa dinâmica se posiciona em liberdade, e o homem responde ou não, mas isso não muda a integridade dela, pois o campo vibracional já foi elevado. Nesse processo, a sincronicidade entra em cena. Não como mágica, mas como consequência natural da presença alinhada. A vida passa a conspirar a favor, e o universo interno e externo se espelham. Você atrai o que corresponde à sua frequência, e não o que supre sua carência. Você se torna um portal vibracional, onde o amor consciente acontece não como urgência, mas como expansão conjunta. E se ele estiver pronto, ele virá até esse espaço sagrado que você criou. Se ele não vier, ele estará sendo honesto consigo mesmo. E você segue. Pois seu valor, sua energia, sua essência feminina despertada continuam inabaláveis. Você se torna autora da sua própria história, e não peça de espera. Assim, você entra no novo capítulo da sua vida, vibrando com presença, elevando sua frequência, ressoando com a mulher que desperta para o amor profundo, para o vínculo sutil, para a sabedoria feminina que acolhe, atrai e liberta. E agora eu paro, abrindo o espaço para que você respire, sinta e aguarde a finalização desta jornada transformadora. E agora que você chegou até aqui, talvez perceba que aquilo que parecia abandono foi, na verdade, um ritual de iniciação. Ele não sumiu apenas da sua vida. Ele saiu de cena para que a protagonista finalmente entrasse. E essa protagonista é você. Você, que atravessou o deserto do silêncio, que olhou para as próprias sombras sem desviar os olhos, e que hoje compreende que o valor de uma mulher não está na permanência de um homem, mas na constância da sua própria luz. O que doeu foi real, mas foi sagrado, foi necessário. Você mergulhou nos conceitos mais profundos da psique, navegou entre arquétipos, reconheceu os complexos e encarou o espelho do outro como extensão do seu próprio inconsciente. E agora, emerge não como alguém que apenas sofreu uma perda, mas como alguém que reconhece não foi uma perda, foi um renascimento. Carl Jung nos lembra que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E você despertou, não para esperar ser escolhida, mas para se escolher, para vibrar com intenção, para amar com consciência. Você entendeu que o sumiço dele pode ter sido um gatilho, mas não define o seu destino. Que a sua energia feminina, quando reverenciada por você mesma, se torna campo magnético de encontros verdadeiros, não de ausências repetidas.
O amor consciente começa quando a mulher cessa a espera e começa a emanar. Quando ela para de correr atrás e passa a ocupar seu espaço vibracional com firmeza, com beleza, com presença. O verdadeiro reencontro não é com ele, é com sua essência. Talvez agora, nesse exato instante, você perceba que essa história nunca foi só sobre ele. Foi sobre tudo o que você precisou sentir para se tornar quem está prestes a ser. E se ele voltar, que encontre essa nova mulher, inteira, lúcida, alinhada com sua alma. E se não voltar, que você siga com leveza, sabendo que o que é seu encontrará o caminho de volta, não por insistência, mas por ressonância. Então, eu te deixo com uma pergunta que não pede resposta, mas que pode mudar tudo. E se o desaparecimento dele não fosse o fim, mas o exato momento em que você começou a se ver? Se isso tocou algo em você, se sentiu que essa jornada simbólica ecoou dentro da sua alma, então curta, comente e compartilhe com outras mulheres que também precisam despertar. Inscreva-se no canal e faça parte dessa rede de cura, consciência e sabedoria. Porque aqui, cada vídeo é um espelho e cada espelho um portal.